Olá, meus queridos alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e sejam bem-vindos ao nosso 3º bimestre. Muito bem, né? Estamos aí, vencemos mais uma etapa juntos. Quero parabenizar todos aqueles que tiraram uma boa nota na prova. Vocês saíram muito bem, se esforçaram, estudaram para realmente ter um bom êxito. Parabéns, queridos, é isso mesmo. Eu confesso a vocês que eu fiquei surpresa de ver a dedicação de vocês nesta avaliação de matemática do 2º bimestre. Parabéns mesmo, ok? Então, gente, hoje, como eu falei para vocês, nós estamos iniciando o 3º bimestre. E a nossa aula de hoje nós faremos algumas abordagens a respeito do conceito de expressões algébricas e sequências numéricas. Mas eu quero falar para vocês quais serão os nossos conteúdos programados para o nosso 3º bimestre, ok? Vamos lá. Vai ser expressões algébricas e sequências numéricas, polígonos e construções geométricas e medidas. Esses serão os nossos conteúdos que nós abordaremos neste bimestre, né? No 3º bimestre. Estamos no volume 3. Como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje, nós faremos essa abordagem a respeito, né, deste conteúdo, expressões algébricas. Tudo bem, queridos? Então, eu convido você a participar conosco na nossa aula de hoje. Vamos lá. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Pegue todo o seu material e vamos estudar. Queridos, como eu falei para vocês no início, nós vamos aqui só abordar um pouco sobre os nossos conteúdos, né? E falaremos um pouco sobre o conceito de expressões algébricas. O nosso primeiro conteúdo vai ser expressões algébricas e sequências numéricas. Aí o volume 7 vai ser polígonos e construções geométricas. Se preparem aí para vocês usarem transferidor, régua, né? Nesse bimestre agora você vai precisar de compasso. Tudo isso aí vocês vão precisar agora neste bimestre. Aqui no volume 8 diz assim, ó, vamos estudar sobre medidas, isso mesmo, medida de volume, ok? Então, gente, nós vamos verificar aqui agora um pouco sobre as expressões algébricas. Vamos lá. As nossas expressões algébricas, né? Logo na página 2, ele está só demonstrando algum exemplo. Então, vamos aqui, ó, para a página 3. Muito bem, a página 3. Página 3, está aqui. O objetivo de estudar as expressões algébricas, vamos ver aqui, ó. Neste capítulo, você estudará os polígonos e, ao final dele, saberá resolver e elaborar problemas envolvendo adição, subtração e multiplicação e divisão de polinômios. Além disso, você identificará a irregularidade de uma sequência numérica ou figural e construirá regras para indicar os demais termos dessa sequência. Bom, o objetivo é você estudar, né, essas expressões, porque você vai estudar agora números com letras e as operações, soma, adição, a soma e a adição, subtração e multiplicação, divisão, tudo vocês vão aprender agora a trabalhar, né, a resolver esses problemas, a identificar esses problemas usando aí letras, números e as operações, as 4 operações, ok? Logo aqui no início ele vai pedir para você fazer um joguinho, né, jogo das áreas, que você vai identificar lá no material de apoio. Você poderá construir. Quando você construir esta figura aqui, né,
Aqui você vai construir deste paralelogramo. Cadê o meu? Muito bem, do meu paralelogramo. Como vocês podem ver, aqui eu tenho um paralelogramo, eu tenho a área e tenho a área dele, né? Eu tenho aqui no caso a altura, que é A, e a base é 2B, ok? Que se você, ele está perguntando bem aqui, ó, se você virar a carta com esse paralelogramo, qual carta deve virar em seguida para fazer o par correto, né? Aí aqui diz, com a área dos paralelogramos é 2AB, deve-se virar a carta com a expressão 2A vezes B. Ou seja, você vai aqui multiplicar a altura vezes a base. Tudo bem? A altura vezes a base. Que se você multiplicar 2B vezes A, vai dar 2AB. Isso aí é na letra A, ok? A resposta. Já na letra B, vamos ver aqui o que ele está pedindo na letra B. Agora imagine que você tenha virado uma carta com esta expressão. Qual carta deve virar em seguida para fazer o par correto? Então, se você virar a carta, vamos ver como é que ficará. Entre as opções das figuras do material de apoio, deve-se virar a carta com um triângulo, cuja base tem medida de 6B e altura A, pois a área é dada por... Bom, a área do triângulo aqui no caso ela vai ser dada base vezes altura dividido por 2, né? Como ele achou aqui 6B, que é a base, ele multiplicou vezes A e dividiu por 2. Quando você dividir 6 por 2 vai dar 3. 3B vezes A, que é igual a 3A vezes B, só arrumando aí a situação, né? Aí bem aqui embaixo tem o conceito de expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão que envolve números, letras e operações, como eu falei no início para vocês, né? É uma expressão que envolve números, letras e operações. Agora vocês vão dominar esse cálculo, né? Vão dominar, trabalhar com letras, isso mesmo, identificar aí, conhecer os monômios e polinômios, né? Já aqui nessa outra, aqui nessa outra página, vamos verificar aqui, nós vamos falar um pouco sobre monômios. Vamos ver aqui. Muito bem, monômios e polinômios. Gente, monômio já diz, né? Tem um único termo. E para nós identificarmos aqui esse monômio, ele tem aí uma classificação, uma estrutura para você identificar quem são os monômios, tudo bem? Você já estudou que o volume de uma caixa com o formato de um paralelepípedo é dado pelo produto das medidas do comprimento, da altura e da largura e da altura. Assim, o volume da caixa é dado pela expressão 2x vezes y vezes 3z. Então, é só calcular o volume do paralelepípedo, né? Que é o comprimento, a largura vezes a altura. Se você multiplicar, olha só, vai dar 2 vezes 3, aqui vai dar 6. E as letras você vai repetir, ó, x, y, z. A expressão 6x, y, z apresenta o 6 como coeficiente numérico e x, y, z na parte literal, ok? Então, se vocês identificarem aqui, ó, 6x, y, z. Essa parte de vermelho aqui, que é o 6, está identificando, é o coeficiente numérico. É o número, é a parte aqui, o coeficiente numérico. E o verde aqui é a parte literal. Essa expressão é um exemplo de monômio. Muito bem, é um exemplo de monômio. Tudo bem? O conceito de monômio que eu já falei é uma expressão com um único termo, ok? Bem, gente, como eu falei para vocês sobre os monômios aí, né, que tem
é uma expressão algébrica que tem um único termo, sendo que tem o coeficiente, que é o número, e a parte literal, como vocês podem ver aí esse exemplo de 6x, y e z, ok? 6 é o meu coeficiente numérico e x, y e z é a parte literal, ok? Então, mais aqui embaixo um pouquinho, nós vamos verificar alguns exemplos. Ó, o termo de uma expressão algébrica pode ser composto de coeficiente numérico ou apenas de coeficiente numérico e parte literal, uma variável ou um produto de variáveis, ok? Uma variável ou um produto de variáveis. Como vocês puderam ver, nós fizemos um produto de variáveis, porque x, y, z está multiplicando, ó, x vezes, não tem aí o sinal, mas tem vezes, ok? X vezes y vezes z. É um produto de variáveis. E pode ter também só uma variável, né? Pode ter só uma variável. Bom, aqui nesse exemplo A, como vocês podem ver, no A, observe aí nesse exemplo, tá? Menos x. Esse menos x aí, ó, o coeficiente dele é 1. Não aparece 1 aí, mas tem 1 aí, ok? O coeficiente é menos 1 e o sinal acompanha. Menos 1. E x é a parte literal. Letra B. X ao quadrado vezes y. Quem é o coeficiente? Bom, o coeficiente é 1. X ao quadrado vezes y é a parte literal. A letra C. C é 18. 18 aqui, ó, é o meu coeficiente, mas não tem parte literal, mas também pode ser considerado um monômio, ok? Letra D, 5A sobre 9. 5A sobre 9, o coeficiente é 5 sobre 9. E a parte literal aqui é A, ok? É A. Letra E. Essa letra E, menos E ao cubo dividido por 7. O coeficiente, olha, eu tenho um 1 na frente desse Z aí, ok? Tem um 1 na frente desse Z. Você vai fazer o seguinte, vai ficar menos 1 sobre 7, é o coeficiente. E a parte literal aí é Z a terceira, ok? Z a terceira. Então, gente, como eu falei para vocês, esses exemplos aí, ó, dá para identificar, né, o nosso coeficiente e a parte literal. Essa letra E e a letra D é uma fração. Já é bem mais complicadinho um pouco para identificar, mas olha só, como eu falei para vocês, menos Z a terceira dividido por 7, na frente do Z tem 1. Então vai ficar menos 1 sobre 7 é o coeficiente. E a parte literal é Z a terceira. Acompanhe mais aí um exemplo. Vamos lá. A tarifa de pedágio cobrará por automóvel que passe em certo trecho de uma rodovia é de R$ 6,50. Considere que uma hora tenham passado C automóveis por esse trecho. Aí a letra A. Determine o monômio que expressa quantos reais foram arrecadados pelo pedágio somente com os automóveis nesse período. Bom, 6,5, que é R$ 6,50, né? Vezes C. Como vocês podem ver aí, vezes C. Essa vai ser a expressão que vai ficar, né? Você vai multiplicar R$ 6,50 vezes C. Letra B. Se durante uma hora passarem 350 automóveis nesse trecho, quantos reais foram arrecadados pelo pedágio nesse período? Aí é só você multiplicar. 6,50 vezes 350, que vai dar 2.275. Foi esse valor aí arrecadado em uma hora. Ok? O valor que você obteve como resposta é chamado de um valor numérico da expressão.
é um valor numérico que vocês puderam ver aí. Nós trabalhamos, no caso, o coeficiente e a parte literal. No caso, a parte literal, a parte C que ele falou aí, foi a quantidade de automóveis que passaram, né? Como vocês puderam ver aí nesse pedágio que eles pagaram. Bom, aí o conceito aqui de expressão, tá? Valor numérico. Ao substituirmos nas expressões algébricas as variáveis por números e em seguida efetuarmos as operações indicadas, obtemos o valor numérico da expressão. Isso mesmo. Olha só, eu não substituí aí 350 no lugar do C? Isso mesmo. Quando eu substituí este valor numérico no lugar da letra, eu obtive um valor numérico, que foi a minha operação que eu fiz. Isso aí é uma expressão que vocês vão trabalhar muito. Tem muitos problemas que vocês vão trabalhar, que eles vão dar os valores numéricos e você vai substituir no lugar das letras para você fazer a multiplicação, ok? Esse também é um cálculo que vai ser bem abordado. E interessante que você aprenda que o monômio, ele tem uma parte, um coeficiente e uma parte literal, ok? Já quando eu tiver uma operação no meio, por exemplo, 2x mais y, aí já não é um monômio, já é um binômio. Quando eu tiver 3, é um trinômio. Quando eu tiver mais de 3, é um polinômio. Que nós vamos trabalhar essas expressões algébricas aí, usando as letras, né? Como eu falei para vocês, as letras e os números. Ok, queridos? E eu quero pedir a todos vocês que vocês, agora nesse terceiro bimestre, vocês se empenhem nos estudos mesmo de vocês, foquem, né, nesses conteúdos, vamos estudar. Vocês gostaria que vocês atualizassem o livro de vocês ainda do volume 2, que nós estamos em fechamento de nota. Atualize para que tudo possa ficar certinho aí a nota de vocês, né? Vocês tiraram uma boa nota na avaliação, mas para que você mantenha essa boa nota, vocês têm que entregar caderno, os livros, não é isso? Tem que entregar para que sua nota fique aí, beleza, fique bem legal mesmo. E, gente, também agora no terceiro bimestre, não é diferente. Atualize, não deixem aí atrasar os seus conteúdos, né? Façam todas as atividades solicitadas pelo professor nas aulas online, ok? Tanto nas online também como no presencial, os alunos estão empenhados em fazer o seu melhor, entregar o seu livro já todo aí atualizado, ok? Então, a matemática ela só se aprende assim, dessa forma, se você exercitar, fazer bastante exercício, e nós podemos ver aí a diferença que nós tivemos, né, nessa avaliação agora do segundo bimestre. Foi trabalhado muito exercício de fixação para que vocês, meus queridos alunos, tivessem um bom desempenho na avaliação de vocês. E deu resultado, deu certo. Eu gostei de ver a interação de vocês, né, o empenho mesmo e a dedicação que vocês tiveram em realizar todos os exercícios solicitados que nós passamos para vocês, nos entregaram, participaram mesmo, perguntaram, aqueles alunos que, professora, por que deu esse resultado, queriam saber, e realmente aprenderam, foi edificante, foi muito prazeroso o nosso volume 2, ok? Que vocês se dedicaram mesmo e aprenderam. Meus queridos alunos, todo esse material que vai ser utilizado agora no terceiro bimestre que eu falei para vocês, né? Nessa parte aí que nós vamos estudar sobre os polígonos. Deixa eu dar mais uma abertura aqui. Que nós vamos estudar sobre polígonos e construções geométricas. Vocês vão precisar de compasso,
prepare o seu compasso, prepare a sua régua, para que nós possamos aí estar construindo as nossas figuras geométricas, né? Vamos trabalhar com ângulos aí, bissetriz. São muitas coisas legais que vocês vão aprender a construir ângulos de 150, de 60, de 30 graus. Tudo isso aí vocês vão aprender a construir, mediatriz. E é muito legal essa parte, é muito importante que vocês tenham o seu material em mão para que você tenha um bom desempenho aí no seu aprendizado, né? No seu aprendizado, porque tem muitos exercícios aqui que vai pedir realmente que você tenha esse material. Tenha um compasso, principalmente o compasso e a régua, ok? O compasso e a régua. Eu creio que a maioria já tem transferidor, porque também foi trabalhado em alguns exercícios anteriores, mas os que vão ser mais utilizados agora nesse bimestre vai ser o compasso e a régua que você vai precisar para medir aí, fazer as medidas, não é isso? Então é muito importante que toda a turma tenha sim esse material, gente. Tenha esse material e também folha de papel, o ofício que nós vamos aí estar utilizando também para fazer aí algumas construções, ok? Quando já nós chegarmos neste volume de polígonos e construções geométricas, que é no capítulo 7. Bom, o nosso livro está muito top mesmo, né? Vocês vão aprender, depois dessas medidas de ângulos, vocês vão aprender também sobre medidas. Essas medidas aí, ela já vai envolver volume, né? Já tem aí um cálculo mais bem trabalhado. Esses volumes, nós vamos conhecer as áreas dos quadriláteros e triângulos, né? Nós vamos conhecer cada área. Você vai aprender as suas formas, né? Da área do trapézio, da área daí do retângulo, do triângulo, ok? Do losango. E depois nós vamos estudar também a área do círculo, comprimento, circunferência. Tudo isso nós vamos estudar agora este bimestre. Muito interessante mesmo, né? Muito interessante que nós vamos estudar. Deixa eu ver o que mais. E o volume, nós vamos estudar volume e capacidade. O volume do paralelepípedo, o volume do cilindro, né? Medidas de volume e capacidade. Tudo isso aqui nós vamos estudar agora nesse bimestre. Vamos ter a hora de interagir. E aí os nossos livros, né? Que você vai atualizar. O livro didático e o livro de atividade, que você vai precisar estar aí exercitando os seus cálculos para que você venha realmente ter esse aprendizado aí 100%, né, desta área, porque é uma área que vai exigir mais um conhecimento, que é a área daqui da geometria, sobre ângulos, né, tudo isso aqui vocês vão aprender também, ok, gente? Então, obrigado a todos que participaram da nossa aula de hoje. Nós vamos acompanhá-los na hora de interagir. Se você quiser mandar perguntando alguma coisa, você pode mandar, ok? E hoje foi mais para saber o conceito, do que são expressões, ok? Que vocês aprenderam na aula de hoje. Identificar o coeficiente e a parte numérica. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.